quando eu falei no início de um grande escopo, de uma grande procura no seio da igreja evangélica brasileira hoje, talvez da igreja evangélica mundial, por princípios teológicos reformados, e as pessoas começam a se dizer calvinistas reformadas por causa desses princípios. Isso. Você falou abordagem à cultura, a gente falou de Soteriologia. soteriologia, que é a teologia da salvação, né? Isso. E aí, obviamente, aquela história calvinista, predestinação, eleição, Isso. não, essas coisas. E eu falei que eu acho que o centro, para mim, é adoração, o culto público, a manifestação pública da nossa fé em comunidade, né? De um outro lado, existe um grupo que eu acho que é menor, não tão conhecido. Acho que no seio reformado nós os conhecemos bem, são muitas pessoas que nós os amamos, colegas nossos, pessoas que admiramos, mas que tomaram essa vertente, ou seja, de uma salmodia exclusiva. Partindo desse pressuposto, você acabou de dizer algo que é importante, que isso parece que é uma novidade. E querer cantar salmos, não exclusivamente, mas querer cantar salmos, parece para muitos, no contexto reformado de hoje, como uma novidade. Isso nunca aconteceu. Mas você acabou de dizer, a igreja reformada brasileira, a igreja reformada mais antiga no Brasil, a igreja presbiteriana do Brasil, ela sempre teve esse princípio, esse ensino, essa orientação. Isso. O que a gente tem é um gap da orientação para a prática. Inclusive, no livro, a gente defende a confecção de um saltério brasileiro. Amém. Ou seja, a gente entende que isso deve acontecer para cumprir essa lacuna histórica. Por quê? Porque é inegável, Neto, o canto dos salmos está no centro do canto reformado. Isso é inevitável. Você pode olhar para a história e você vai perceber isso. Calvino defendeu com unhas e dentes que os salmos fossem a coluna dorsal do canto das suas igrejas. O que eu acho muito interessante é que, em geral, hoje em dia, quando as pessoas defendem isso, elas o defendem muito de maneira proibitiva, apontando assim para, não, porque tem que ser os salmos e só, e não pode ter outra coisa. Quando Calvino defendia, ele defendia apontando para os benefícios do canto dos salmos. Até apologeticamente, eu acho que Calvino tem algo a nos ensinar. Quando ele vai dizer por que eu entendo que os salmos devem ser cantados, a razão que ele dá é porque os salmos, eles configuram a anatomia completa da alma humana. Essa é a expressão que Calvino usa. O que ele está querendo dizer com isso? Que os salmos, as poesias, ou a poesia dos salmos, ela expressa a variedade de sentimentos que nós temos na nossa relação com Deus. De modo que, se a gente cantar os salmos, a gente vai evitar um canto monotemático, que é o que acontece frequentemente no canto da igreja contemporânea. Por exemplo, se eu pedir a vocês, me lembrem de 3 cânticos de adoração, vocês teriam facilidade, se lembrariam de 25, 30 cânticos de adoração aqui, ó, rapidinho. Agora, se eu disser, me lembre de um canto de lamento, ou me lembre de um canto... imprecatório. Você não vai encontrar. E quando a gente fala de imprecatório, é um problema, né? É um problema porque uma vez que nós não cantamos de fato os salmos, não cantando assim as escrituras, quando surge alguém cantando um salmo, que seja numa transliteração, alguma tradução de um salmo que já existe, ou como tem muito hoje, uma adequação da letra do salmo a um hino antigo, né? Sim. Às vezes fica algo belo, às vezes fica algo difícil de se cantar. Sim. Mas quando a gente faz isso, né, tio, as pessoas rejeitam. Porque parece que está se falando, está se adorando um Deus que no século XXI não pode ser adorado. Exatamente. Né? Deus Por exemplo, Testamento, imprecatório, vou dar com a cabeça dos meus inimigos contra a rocha. Não, isso não pode cantar. Seus filhos, suas grávidas. E como é que a gente deve lidar com isso nos dias de hoje, tio? Uma vez que, se o texto está falando aquilo e é um salmo, uma poesia para oração e adoração, canta-se ou não canta-se? Bom, eu só penso alguma coisa assim, aí vai da minha linha de pensamento. A liturgia, para mim, está a serviço do culto todo e ela está toda unida, né? É temática, como se diz por aí, ou enfim. Mas então, o centro é a palavra. O centro do culto é Deus, mas estou dizendo, o centro da ação nossa é a palavra.
Então, à medida eu falo algumas vezes que me parece que tem mais dificuldade de fazer a liturgia do que a mensagem. É uma maneira de dizer. Mas porque eu monto o sermão, tenho o tema, agora eu preciso ver aquilo que vai me dar todo embasamento. Então, muitas vezes no sermão eu cito o hino que nós cantamos, a primeira leitura, a segunda leitura, a terceira leitura. Então, é aí que eu entendo que essa questão de imprecatório, de lamento, ou, enfim, de adoração, seja o que for o tema, ele vai se encaixar de acordo com aquilo que você está ensinando. É a fundação, desculpa se eu estiver falando de um jeito muito simplista, mas é uma função pedagógica, a liturgia. Então, faz parte de toda uma instrução cujo centro é a palavra. A palavra. Eu acho interessante que eu aprendi quando menino, e vocês também devem ter aprendido, eu sou mais velho que vocês, mas aprendi quando menino, que quando se lê a Bíblia, e na pregação também, mas especialmente quando se lê a Bíblia e faz oração, você não se mexe. Não devia mexer, você nunca devia distrair a atenção dos outros no culto. Estou falando em questões culticas. E hoje, rapaz, você fecha os olhos para orar, você abre metade da igreja, não está no mesmo lugar, o que aconteceu? Eu não entendo, a gente tinha uma reverência, não uma bibliolatria, não era isso, mas um cuidado. A palavra de Deus, alguém um dia falou assim, um professor do seminário, se o sermão for muito, como o pessoal fala, pessoas falam, se o sermão foi muito fraco, mas a palavra foi lida, você nunca pode dizer que você não foi edificado.